eu estava esses tempos meditando, né, no meu quarto. E Deus, ele sempre faz uma coisa engraçada comigo. Sempre que eu estou meditando numa palavra e ela começa a vir na minha cabeça em terceira pessoa, é porque vai virar pregação. Aí eu estava lá tranquila, aí comecei a escrever, né, a meditação da palavra. Aí começou a vir em terceira pessoa, eu falei, vixe, Deus vai me chamar para pregar. No dia seguinte, o Otávio me chamou. E eu não estou muito habituada, já deixo claro aqui que não sou pregadora, mas vou compartilhar com vocês algo que Deus tem feito na minha vida. Aí esses dias eu estava com o Elias, o Derek e a Gi. Aí o Derek falou assim, e aí, o que é a palavra, né? Eu falei, surpresa, né? Não vou falar o que é. Aí a Gi falou assim, mas e o tema? Eu falei, gente, mas eu nunca escrevi pregação com tema. Aí eu pensei assim um pouco, aí eu virei para ele, falei assim, o Deus de processos é o mesmo Deus de milagres. Aí naquele momento eu descobri o tema, porque eu também não sabia. Então, eu vou percorrer com vocês alguns capítulos aqui, que eu estava meditando na vida de Abraão. E nele eu vi um ciclo ali, que é o mesmo ciclo que aconteceu com ele, acontece com a gente. E aí eu vou até mencionar para vocês os pontos desse ciclo, que é o sinal quando Deus está te levando para um lugar novo. É o sinal que algo está acabando para o novo começar. E essa novidade que Deus nos traz, ela vem com alguns sinais que a gente percebe. A que eu percebo inicialmente assim, é a quebra de ciclos. Então, muitas vezes a gente está inserido... Obrigada, irmã. Às vezes a gente está inserido ali em um meio, de um lugar, de pessoas, de costumes, de fases, e você começa a ver aquilo se desfazendo. Você começa a ver aquilo se destruindo. E aí, às vezes a gente dá uma surtada com isso, assim, a gente fala, o que está acontecendo? Porque geralmente acontece meio rápido. Só que hoje eu fico feliz porque eu falo, é um sinal que algo novo está vindo. Então, vou ler inicialmente aqui com vocês, Gênesis 12, só o verso 1 e o verso 2, para vocês entenderem um negócio. Fala assim, ó. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o teu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Aí aqui eu já percebi o primeiro sinal que algo estava começando na vida de Abraão e que também acontece com a gente. Deus entrega uma promessa para Abraão. Mas onde? Versículo 1. Versículo 2, ele fala, farei de você um grande povo, abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E tem continuidade. Então aqui ele entrega uma promessa. Só que junto da promessa vem um direcionamento. Então sempre que Deus te dá uma promessa, Ele vai te dar um direcionamento. Então Ele entrega aqui a promessa. E o que é o direcionamento? Sai da tua terra e do meio dos teus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ali ele está entregando aquela palavra para Abraão. Ele não falou já tudo o que ia acontecer. Ele não deu spoiler, né? Deus ele vai mostrando as coisas para a gente assim, ó, degrau por degrau. Muitas vezes ele mostra já o fim da corrida e o primeiro passo que você tem que dar em direção a ela, mas o meio, só ele sabe. E a gente tem que ser corajoso de percorrer. Então, primeira coisa que eu já percebo aqui é a obediência e temor.
e crer apesar do cenário. Por quê? Porque ele estava confortável, ele estava com a família dele. E Deus fala assim, você vai sair daqui e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ele entrega uma promessa, só que só vive a promessa quem está em obediência. Então, uma coisa está totalmente ligada à outra. Então, uma coisa que eu já percebi logo de cara aqui, e que nós, principalmente na nossa geração, temos dificuldade, que o oposto de sentir para agir é a obediência. Porque às vezes a gente fala assim, ai, Deus, Ele me mostrou algo aqui, mas eu não estou sentindo de fazer. Irmão, você não tem que sentir nada, você tem que obedecer. Porque Ele deixou a palavra, é para obediência. Muitas vezes você não vai estar sentindo nada. Na verdade, muitas vezes o que você vai estar sentindo é medo, é receio, é ansiedade, é escuro, é não saber o que vai acontecer em seguida. E você vai obedecer mesmo assim, porque a gente confia nele, não nos nossos próprios passos, né? Então, nunca espere sentir. Que não dependa de sentir algo, não sinto de fazer. Não. Está na palavra? Obedece. Só isso. E aí, em seguida, a gente vai caminhar aqui para Gênesis 15, que acontece um fato muito importante no versículo 3. Deus promete um filho para Abraão. Mas todo mundo sabe, pela história, que tanto ele quanto a sua esposa Sara já eram avançados de idade, né? Ele já tinha lá seus 100, estava na casa dos 100, Sara na casa dos 90, né? Uma coisa meio difícil, assim, de acontecer. Mas Deus prometeu. E aí que a gente entende esse crer apesar do cenário, porque quando Deus pede para a gente se mover, nunca é um cenário favorável que a gente se encontra. Nunca é uma coisa assim, Deus me pediu uma coisa aqui, tá fácil, tá tranquilo. Nunca é tranquilo. Sempre é um ponto onde a gente tem que ter coragem. Para a gente alcançar o milagre, tem que passar o processo, porque até para viver um milagre, a gente tem que ser trabalhado. A gente tem que ser quebrado e refeito. Os ciclos, eles são quebrados, para a gente ver algo novo, a gente é quebrado junto. Deus nos refaz, na Bíblia fala, é como vaso na mão do oleiro. Então a gente é quebrado, mas é por Ele. É diferente de ser quebrado pelo mundo, pelas decepções, pelas nossas próprias escolhas e pela nossa própria sabedoria. É um quebrar diferente. É um quebrar que te refaz de uma forma que você nunca imaginou. Com uma força, uma sabedoria que você nunca poderia ter por si mesmo. Então essa que é a diferença. Todo mundo tá comigo até aqui? Se não estiver acompanhando, vocês falam. Aí, Deus promete um filho, né? Aqui fala assim, no 15. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse, e aí Deus entrega mais uma promessa. Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado com justiça. Essa é a recompensa da obediência. Mas aqui ainda, Abraão estava só começando a caminhada dele nessa jornada desse novo ciclo. Então aqui a gente vê o cenário desfavorável, Abraão já meio desanimado, falando, mas Deus, como? Eu vou dar um jeito de ter um filho aqui mesmo, aí o Senhor abençoa ele, pode ser? Aí Deus fala, não, né? Aí eu vou aproveitar que acho que quase ninguém me conhece, vou me apresentar um pouquinho com a minha história também.
Lá por 2016, fazia um ano que eu tinha saído da escola. Eu estava num momento ruim assim, da minha vida. Eu estava numa fase muito depressiva, estava sem nenhuma perspectiva, assim, né, porque eu tocava em 2 orquestras, eu toco violoncelo. E eu tinha, na época, a pretensão de fazer faculdade de música, né? E todos os meus amigos daquela época iam fazer faculdade de música, eu ia junto. Só que eu estava, assim, muito desesperançosa. E minha mãe, que está ali, estava começando a ficar, assim, meio desesperada comigo. Porque ela não estava vendo muito o que fazer comigo, porque eu estava muito mal. Aí ela falou assim para mim: filha, você já ouviu falar de uma agência missionária que chama Jocum? Falei, não. Ela falou assim, então, desde que eu sou adolescente, os missionários visitavam a nossa igreja, e é muito bacana, por que você não vê se eles têm algum trabalho para você participar, alguma coisa, para ver se dá uma animada, né, menina? E aí eu fui mesmo, atrás de ver, mesmo estando meio desinteressada, e aí eu vi que eles tinham lá em Campinas uma escola de 2 semanas, que chama EMF, que é a Escola de Missões de Férias. Aí eu falei para minha mãe, tem esse trabalho aqui que vai acontecer daqui a uns 3 meses. Ela falou assim, vai, né, legal, que não sei o quê. Eu estava meio desanimada, mas fui, me inscrevi e eles me levaram de carro para Campinas. Chegando lá, era um lugar enorme, cheio de gente, eu não conhecia ninguém, e estava ali assim, meio empurrada, porque eu não queria muito não, mas minha mãe deu aquela forçadinha, e eu fui. Chegando lá, meus pais me levaram no meu alojamento, e umas meninas muito legais me receberam lá, e eu maltratei todas. Tratei elas muito mal, porque a minha cabeça não estava no lugar. E aí, elas mesmo assim me abraçaram, falaram, não, acho que ela não está bem. Ficaram lá comigo. E chegou a hora dos meus pais voltarem para Rio Preto, né? Foram me deixar lá para ficar 2 semanas e ir embora. Aí, eu falei, mãe, não vou ficar aqui. Não vou. E comecei a chorar. Gente, que bafão. Você acha uma menina de 18 anos, passando uma vergonha dessa de chorar para a mãe, que a mãe ia embora e não queria ficar lá. Aí a minha mãe falou assim, não, filha, vai ficar tudo bem. Vou no banheiro. Eu falei, tá bom. Aí eu fiquei lá no quarto. Aí, do nada, eu recebo uma mensagem no meu celular. Filha, a gente foi embora. Fica aí, daqui 2 semanas a gente te busca. Aí eu ia fazer o quê, né? Enxuguei minhas lágrimas, jantei, tomei banho, fui para o primeiro culto da escola. Ainda contrariadíssima, só para deixar claro. Acabou esse culto, liguei para minha mãe. Aí ela atendeu até com medo o telefone, né? Oi, filha. Falei, mãe, vou ser missionária. Aí a minha mãe, filha, que legal. Anos depois ela me admitiu que ela achou que eu estava assim, emocionada, né, com aquele culto que me impactou muito. Mas depois a gente entendeu tudo, né, mãe? E aí, eu participei daquele culto, fui para o prático, depois a gente ficou uma semana indo para tudo quanto é lugar, evangelizar, um negócio maravilhoso. Aí eu voltei para Rio Preto, outra pessoa, assim, renovada. Deus me pegou muito lá. E aí eu voltei pilhadíssima, falei, quero fazer todas as viagens missionárias que existirem para fazer, eu quero ir. Aí, eu lembro que naquele ano, daí uns 5 meses, ia ter uma viagem para a Turquia. Aí eu falei assim, para minha mãe e para meu pai, eu vou. Eu não tinha passaporte ainda. O que a gente fez? Foi atrás de passaporte. Fui lá tirar passaporte. Deus não respondeu nada sobre a viagem, só que a gente foi ali fazendo nossas coisas, né? Bem, na minha vez de tirar o passaporte, acabou o papel moeda do Brasil. E é com o papel moeda que é feito o passaporte. Resultado, o meu passaporte ficou pronto 1 mês depois da viagem acontecer. Ou seja, não fui.
Aí fiquei ali meio chateada, mas falei, acho que não era da vontade de Deus, né? Aí apareceu outra viagem, se eu não me engano, era para o Pará. Aí eu falei assim, mãe, nessa eu vou. Aí ela falou assim, tá bom, vamos orar. Aí Deus falou, não. Falei, poxa, tá bom. Aí eu sei que naquele ano ainda surgiu mais uma. Eu falei, nessa eu vou. Aí Deus falou, você não vai enquanto você não se preparar. Falei, tá. Aí Deus jogou para mim, a ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado da Jocum, que é como se fosse a faculdade da Jocum. São 5 meses intensivos de curso. Aí Deus, assim, botou na minha cara esse curso. Eu falei com os meus pais e automaticamente tudo começou a fluir. Todos se moveram em prol disso e eu fui. E a gente tinha tipo um TCC que a gente entrega nesse curso. E o tema do meu foi quebra e refaz. Porque naquele momento, isso foi lá em 2017. Naquele momento Deus estava me quebrando e me refazendo. E aí eu desenhei um vaso tal. A capa era um vaso. Que era quebrado e refeito pelas mãos de Deus. Aí a gente dá uma pausa por aqui. Vamos continuar com o Abraão, depois eu conto mais. Aí a gente segue aqui em Gênesis 17, e versículo 17 também. Fala assim, Abraão prostrou-se com o rosto em terra. Riu-se de si mesmo e disse, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permita-me que Ismael seja meu herdeiro. Então Deus respondeu, na verdade, como ele já tinha dito, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e se chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Então, ali Abraão, acho que todo mundo conhece, né? Mais ou menos a história. Ele teve Ismael, que foi um filho com a criada de Sara. Deus já não tinha falado que não era aquele o filho da promessa? Ele já não tinha falado que o filho nasceria de Sara e de Abraão? Mas ele achou difícil demais o cenário. Ele falou, não, está muito desfavorável isso aqui. Como que isso vai acontecer? Então, a gente vê aqui a incredulidade, né? Tanto que até lá no capítulo 16, foi onde Sara falou, né? Já que o Senhor me impediu de ter filhos. Olha isso. Já que o Senhor me impediu de ter filhos. Possua minha serva, talvez possa formar uma família por meio dela. E Abraão atendeu a proposta de Sara. Aí quando a gente chega no 17, Deus rebate essa fala de Sara. Porque ele falou, Abraão pediu permissão para Ismael, que era esse filho da criada, ser o filho da promessa. Deus fala não e fala novamente que ele já tinha dito. Então muitas vezes Deus dá a promessa, Ele pede que a gente seja obediente, Ele nos dá um meio para viver a obediência, que é a palavra. E a gente fica incrédulo, porque o cenário é difícil. Por isso que a gente tem que manter os nossos olhos fitos em Jesus, e não no cenário, porque o cenário a gente já sabe que não vai ser bom mesmo, né? Não vai ser bom. E aí, Deus, Ele jamais vai precisar que o cenário seja favorável para a promessa dele se concretizar na sua vida. Jamais. Aí, a gente passou aqui pelo crer, apesar do cenário, obediência e temor. A gente chega no tempo e paciência, que é Gênesis 21, do 1 ao 3 e o 6, que fala assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. E no 6 fala:
E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso riram comigo. Então, Deus prometeu, e apesar dos deslizes de Abraão, ele cumpriu, porque ele é fiel à promessa dele, não a nós. Se ele dá uma palavra, ela será cumprida no seu tempo devido. Né? Não é, que a propósito não é o nosso tempo, nunca é. E o tempo e paciência, eu diria que são a parte mais difícil da gente cumprir desse ciclo. Por quê? Porque a gente é imediatista. A gente quer as coisas aqui, ó, rápido. Então, por exemplo, eu voltei daquela viagem. Eu queria fazer mais 1 milhão de viagens. A minha intenção de oração era ruim? Não. Era uma coisa egoísta? Também não. Só que não era a vontade de Deus, não era o tempo. Eu não tinha maturidade para fazer aquilo naquele momento. Deus, Ele sempre vai desejar o melhor para os seus filhos. E Ele não vai te permitir viver uma coisa que você mesmo vai estragar. Que você mesmo vai se autodestruir com aquilo. Então, muitas vezes, o tempo de Deus é uma proteção para que a gente seja lapidado, que a gente seja quebrado, refeito, amadurecido e só aí viver aquilo que Ele prometeu para a gente. No tempo dele, se cumpre. É chato às vezes ouvir isso. Ai, no tempo de Deus. É, irmão, no tempo de Deus. Não tem conversa nem acordo. Então, o tempo e a paciência é o tempo de aprendizado e amadurecimento. Aí, vamos, pausa aqui, vamos dar play de novo na minha história aqui. Eu fui, né, para Campinas e olha que diferente. Tudo fluiu. Quando não era da vontade de Deus, até o papel moeda do Brasil acabou. Mas quando era, olha que interessante, quando a gente está lá com 3 meses de curso, a gente se prepara para 2 meses de prático. O pessoal que fez curso comigo, a gente estava em 24 pessoas e tinha 3 destinos, que era Índia, Ushuaia, na Argentina, que é nas montanhas, na neve lá, e Piauí, aqui no Brasil. Aí, o líder chamou todo mundo na sala e falou, ó, gente, colocou lá na lousa, esses são os 3 destinos. Vou pedir para vocês orarem por 1 semana, e não é o que vocês querem e não, é o que Deus mandar. E vocês não tentem gambelar a gente não, que Deus vai confirmar com a liderança. Então, vocês vão orar, vão buscar, saber para onde devem ir, escreve num papelzinho e entrega para o líder. Se tiver de acordo com o que a liderança ouviu de Deus, é para esse lugar que vocês vão. Simples assim. Aí, todo mundo ficou pilhado lá quando viu os destinos, né? E um converseiro na sala, eu fiquei quietinha, assim, olhando para a lousa, meu olho fixo na Índia. Falei, Deus, será? Não, mas tudo bem, eu tenho 1 semana aí para orar, né? Aí eu fiquei pensativa, mas não tinha vontade, assim, específica de nenhum. Falei, vamos deixar na mão de Deus. Aí eu fui ter um tempo de oração com a minha discipuladora, e a gente estava orando, e Deus me deu uma visão. E eu tive uma visão de uma manada de elefantes correndo. Aí eu fui contar para ela, falei, Amanda, tive uma visão aqui de uma manada de elefantes correndo. Ela falou assim, eu também. Eu falei, eita. Aí a gente foi... Depois eu fui, já tinha passado uns dias, fui ligar para os meus pais. Aí eu fui falar para eles que era isso, né, que Deus estava confirmando no meu coração. E meu pai, eu liguei para ele, eu falei assim, pai, você vai para a Índia, né? Falei, Ele, Deus acabou de falar aqui para mim. Tava orando aqui, Deus acabou de falar para mim, eu falei, tá, então é isso. E a minha mãe depois, pode contar, mãe? Ela falou assim, que estava orando no quarto dela e falou, Deus, qualquer lugar, menos a Índia. Mas não é o que a gente quer, né, mãe? É o que Deus guia, então Deus confirmou no coração de todo mundo essa palavra. E eu levei para a liderança, e quando o curso acabou, o líder da base me contou que quando eles receberam as fichas de inscrição para o curso, né, meses atrás, no ano anterior, na verdade, porque eu fiz o curso em janeiro, eu mandei a inscrição em outubro.
A minha ficha foi a única que eles pegaram e Deus falou com eles na inscrição que eu ia para a Índia. Então, assim, acho que era para não deixar dúvida para ninguém, né? Para ninguém ficar assim, será? Não tinha nem abertura para o será. Então, Deus deixou muito claro. E a gente foi. E foi difícil. Falar que foi gostoso, não foi. Mas aquele tempo Deus me amadureceu de um jeito que acho que foi 2 meses lá, né? Que eu jamais amadureceria vivendo na minha vida cotidiana aquilo que eu amadureci naquele tempo. Foi pesado, mas Deus sabia que daquilo ali eu dava conta, né? Deus, Ele nunca vai nos dar um fardo que a gente não possa carregar. Tá na Bíblia, a gente sabe disso. Mas é muito sério, é muito sério. Deus só entrega pra gente a incumbência de algo que a gente consegue levar e levar com excelência. Então, a gente tem que ficar muito atento nesse fator. Só continuando aqui, falei um pouco sobre o tempo e paciência. Muitas vezes, eu percebo, tanto na caminhada ali de Abraão, quanto na nossa, falo na nossa, fala de todo mundo, tá? Não a gente está na igreja, de todos que seguem a Jesus. Que às vezes a gente está imaturo em um momento e parece que não quer sair daquilo. Então muitas vezes Deus é misericordioso e Ele fala de um jeito mais aberto, Ele direciona de um jeito mais estreitado para que a gente entenda. Mas não é porque... Como que eu vou falar isso? Não é porque é legal, é porque a gente é imaturo. Porque tudo que Ele tem para nos revelar está aqui. Aí a gente fica pedindo sinal. A gente está falando, Deus, se é da sua vontade, eu quero ver um outdoor vermelho, um amarelo e um azul indo trabalhar. Isso não é bíblico, tá? Quem pede sinais é imaturo. Estou falando por mim. Quem pede sinais está em um lugar de imaturidade, porque quem confia, segue a palavra, faz o que tem que ser feito. É duro. Não estou falando que é fácil, mas faz o que tem que ser feito. Então, a gente vê até na Bíblia, assim, algumas pessoas que ficaram pedindo sinais para Deus. Gente, não é bonito ficar fazendo isso. Só que é um sinal, é uma imaturidade que Deus tem misericórdia de falar, ai, coitado, ainda não está meio verde ainda. E ele concede para que a gente enxergue certas coisas, mas não quer dizer que a gente tem que viver assim. Então, não queira permanecer no local de imaturidade. A gente passa por ele, mas só passa, não fica. A gente cresce. E a gente vai encontrar novos níveis de imaturidade, que a gente também vai superar e vai passar. Mas não queira permanecer naquele lugar que você ficou, tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas orações, pedindo o mesmo tipo de coisa, porque é um lugar de passagem, não de permanência. Busque essa maturidade que está na palavra. Então, eu vejo que nesse processo onde Abraão até deu uma desobedecida ali, porque ele teve um filho com a criada, Deus mesmo assim teve uma misericórdia, porque ele tinha prometido, foi fiel à palavra dele, mandou Isaac, abençoou. Sara mesmo fala aqui que encheu-se de alegria e os que estavam com ela se alegraram também. Que bênção! Só que eu vejo que nesse processo, Deus amadureceu muito Abraão, lapidou muito Abraão. Por quê? Porque chega o tempo da prova. E esse é o próximo passo nesse ciclo. Gênesis 22, 1 e 2 e 9 ao 12 fala assim. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, e num dos montes que lhe indicarei.
Aí no 9 fala assim: Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar, sobre ele arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Olha que coisa esquisita. Deus dá o filho da promessa para Abraão e de repente, num belo dia, Deus fala: eu quero o seu filho de volta. Eu fico tentando imaginar, ali na cabeça de Abraão, eu não sei como ele reagiu de imediato, se ele já falou bora, ou se ele ficou, o que o Senhor está me pedindo? Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas fácil não deve ter sido. O único filho, o filho da promessa, que Deus... Mas como assim Deus está me pedindo? Meu único filho. O que importa é que ele obedeceu. Ele foi. Ele não questionou ainda o menino perguntou para ele, né? Isaac perguntou, porque ele não contou, só foram indo. Aí o Isaac falou: pai, mas aqui está a lenha, está a faca, cadê o cordeiro que a gente vai sacrificar? E ele falou: Deus proverá. Tanto que esse foi o nome que eles deram ao monte, né? Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Então, você acha que aquele Abraão, lá do começo, que ainda não tinha nem Ismael, tinha maturidade para viver isso aqui? Tinha maturidade para ter um filho e entregá-lo assim para Deus? Eu penso que não. Opinião minha, tá? Eu penso que não. Eu penso que Abraão viveu ali um processo, passando pelo crer, pela obediência, pelo tempo, pela paciência. Chegou na prova porque Deus sabia que ele aguentava aquela incumbência de levar o filho dele para ser sacrificado. E aí, quando a gente está fortificado em Deus, Ele mostra onde está o nosso coração. Então Deus já sabia o que Abraão ia fazer ou deixar de fazer, se ele ia ou não entregar o filho dele. Deus sabe de tudo. Essa prova não era para Deus, era para o próprio Abraão, saber onde estava o coração dele. Meu coração está em Deus ou no que Deus me deu? Meu coração está no Senhor ou ele está na promessa que eu tanto pedi, esperei e Ele me entregou? Onde está o meu coração? Então isso foi, eu acredito, uma prova para ele mesmo, né? Que ele obedeceu, ele não sabia que era, mas aquilo foi uma prova para ele mesmo, que o coração dele estava em Deus. Aí, pause. Voltando aqui para finalizar a minha história e a palavra também. Eu estava lá em Campinas, passei aquele tempo na Índia, foi extremamente intenso, mas isso é papo para outro dia. E quando eu voltei da Índia para Campinas, eu estava vivendo aquilo já metade de um ano, intensamente, 24 horas. Então minha cabeça estava como? Estava naquele turbilhão, igual daquelas 2 semanas que eu fiquei pilhada lá em Campinas, só que assim, multiplicado. E eu estava lá, dias antes da nossa formatura, de voltar para casa, e eu falei assim para Deus: Deus, posso ficar aqui em Campinas e servir como missionária na base? Eu pedi porque eu falei: eu vou fazer o que em Rio Preto? Vou fazer o quê? Eu não tenho mais nada lá, eu não tenho mais o que fazer lá, eu quero viver mais centenas de experiências com Deus e viagens e afins. Aí eu fiz essa oração, lembro certinho que eu estava sentada no sofá, lá olhando para o céu. Deus só virou para mim e falou assim: não, você vai voltar para Rio Preto. E eu comecei a chorar muito,
muito, porque eu não queria voltar. Só que aí eu falei, Deus, ainda perguntei, fazer o quê em Rio Preto? E ele falou assim, quando você chega lá eu te conto. Falei, poxa vida, tá bom. Ia fazer o quê? Obedecer. Tava vendo o que ia acontecer? Não tava. Mas a gente se move pela obediência, não pelo que está vendo. Aí eu vim. E eu não vou negar para vocês, fiquei triste. Eu cheguei em Rio Preto, eu fiquei 2 semanas chorando direto. Não queria estar aqui. Mas Deus tinha um motivo, Deus tinha um propósito. Quando eu cheguei aqui, eu tinha me desfeito da última coisa que me prendia aqui, que era a faculdade de música. Quando eu fui para a ETED, eu me desliguei das orquestras, foi super difícil, mas eu sabia que era necessário. Deus falou para mim que aquilo não servia mais para mim, eu falei, tá bom. Chorei, a gente chora e segue, né? E abri mão, então eu falei, tudo que me segurava em Rio Preto eram as orquestras que eu amava, eram os meus professores, eram as agendas, o que eu vou fazer lá? Voltei, e acho que não fazia 3 semanas que eu tinha voltado, Deus falou assim para mim, só falou, você vai fazer o curso técnico de enfermagem. Eu fiz essa cara, falei, hã? Mas saúde não tem nada a ver com... Nunca passou pela minha cabeça. E aí, mas eu falei, tá bom, né? Fui. Aí eu tenho o curso em Rio Preto da ETEC, que é gratuito. E eu me inscrevi para o vestibular. Só que assim, gente, eu tenho uma dificuldade meio absurda em matemática. E eu estudei muito. Gente, eu não sei fazer regra de 3, agora eu sei, mas eu não sabia fazer uma regra de 3. E eu fiquei me sentindo muito impotente, muito incapaz. Mas aí eu falei, tá bom, e, inclusive quando chegou a época da prova, eu estudei muito, mas quando chegou a época da prova, eu estava lá em Campinas, servindo em uma dessas MFs que eu fui antes como aluna, agora eu estava como obreira, fui em 3 como obreira. E eu estava lá, eu até voltei mais cedo para fazer a prova. E eu estava tão insegura. Mas eu falei, se o Senhor falou, bora. E estava super concorrido naquele ano. Se eu não me engano, a Carol está ali. Ela fez o curso comigo, ela é uma amiga que o curso me deu. Estava concorrido, né, Carol? Era, acho que... era 17 para 16 para cada vaga, algo assim, eram 40 vagas, né? Então estava assim, lotado de gente para preencher aquelas horas. Eu falei, eu não sei fazer uma conta matemática, só sei mais e menos. Como que eu vou fazer essa prova? Mas fui lá, estudei, dei meu máximo. Eu já sabia que não tinha ido bem na parte de matemática, mas entreguei para Deus. Fiz o meu máximo. Aí quando saiu a lista dos aprovados, eu fui até desanimada, assim, para ler, porque eu já sabia que meu nome não ia estar lá. Olha só que coisa. Eu já sabia que meu nome não ia estar lá. Aí, do que eu estou olhando, assim, a lista, eu vejo meu nome em 17º lugar. Falei, Jesus, é sério? Ainda passei em 17? Como? E eu acertei várias questões de matemática, não me pergunte como, mas acertei. Aí, fiz o curso, não vou, isso também é papo para outro dia, mas daquele momento em diante, dia após dia, Deus foi me mostrando o porquê disso tudo. E o quebra-cabeça, ele ainda está se montando para mim, mas ele foi se montando cada vez mais, e eu falei, essa realmente foi uma fase onde eu agi pela obediência, porque eu não via nada. E eu tive... Graças a Deus, em 2019, a oportunidade de servir com a enfermagem em uma viagem missionária que eu fui para a Amazônia. Ele foi comigo. E foi, assim, uma prova do amor de Deus comigo. Eu me senti extremamente amada por Deus, tendo a oportunidade de servir na saúde lá com os ribeirinhos, porque foi maravilhoso. E a gente vê
onde está o nosso coração quando a gente encontra essa satisfação em fazer o que Deus manda? Porque eu nunca me senti tão viva na minha vida quanto servindo em missões. E ainda não chegou o momento de eu ir de vez, mas vai chegar. Por enquanto estou aqui. E cada vez as coisas fazem mais sentido que lá atrás não fazia. Mas não tem que fazer sentido, a gente só tem que obedecer, né? E muitas vezes Deus vai falar umas coisas assim, meio doida pra gente, né? Mas a gente tem que confiar, porque Ele sabe de tudo, na amplitude do eterno. Eu não sei o que vai acontecer daqui a um segundo, e Ele sabe tudo. Então, eu sempre lembro daquele capítulo que Salomão escreveu, foi Salomão, né, misericórdia, sobre os lírios do campo, que Deus, são só flores, que Deus veste com uma majestade. Imagina nós, como Ele cuida de nós, Ele alimenta o passarinho, Ele alimenta os animais, Ele nutre as plantas, e nós, que somos filhos, o cuidado que Ele tem com a gente, com o que a gente vai se preocupar, com o que eu vou me doer, se Ele cuida da gente em uma plenitude, em uma dimensão que a gente não entende, um amor que a gente nunca vai compreender o tamanho, a dimensão. Eu sei que confiar não é fácil, eu sei, eu tô falando assim aqui de coração aberto, eu sei que não é, só que a bênção vem, né? E a gente finaliza aqui em Gênesis 22, 15 ao 18. 15 ao 18. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que, por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou a Abraão aos seus servos e partiram para Berseba, onde passou a viver. A bênção veio. A gente pensa que parou lá no nascimento de Isaac, era só o começo, né? Porque depois que ele mostrou onde estava o coração dele, é onde ele desfrutou realmente, né? Depois que ele foi formado, lapidado, aí Deus permitiu que ele desfrutasse de tudo que ele tinha passado, e de toda a promessa que Ele entregou lá atrás para Abraão. Processos e milagres. Vocês entenderam por quê, né? Que a gente precisa do processo para o milagre? Os processos e milagres, eles vão acontecer na vida do cristão a vida inteira. Agora eu estou vivendo um. Quando acabar, daqui a pouco eu estou vivendo outro. A gente vai ser lapidado, quebrado, refeito, amadurecido a vida inteira. Até o nosso último dia, o Senhor vai nos lapidar. E cada vez a gente vai poder viver coisas mais grandiosas na presença dEle, que Ele nos permite viver. Então, assim, a vontade de desistir, o medo, a ansiedade, muitas vezes vão sim nos perseguir. Não pensa que em determinado momento vai parar, porque vão perseguir a gente. Só que a gente não pode esquecer de quem que está nos sustentando, de quem está nos fortalecendo, né? A gente sente, mas não pode deixar esse medo nos dominar. Essa que é a questão. Aí eu até tirei aqui dois textos. Um está lá em Filipenses 1, 6, que fala assim: Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? E também Hebreus 11, versículo 1, que fala: Ora,
A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é visível. Então, a fé, ela não só é um desafio para nós, no nosso dia a dia como cristão, como é uma questão de obediência, porque fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, além de tudo, a gente não está no nosso lugar de cristão quando a gente vive em incredulidade. Não tem como. Não tem como. Porque tudo na vida do cristão vai se mover pela fé. É a fé. E a gente tem que ter em mente assim, esse ciclo, ele vai sempre acontecer na nossa vida, Deus vai entregar a palavra, a gente vai ter que esperar, vai ser provado, vai viver. Quando a gente pede algo para Deus, não pense que vai acontecer da forma que você está pensando. Porque Deus, ele tem as formas dele de agir e de nos trabalhar nesse processo. Então a gente fala, Deus falou para mim que vai acontecer tal coisa na minha vida. Deus falou para mim, lá em 2016, que eu seria missionária. Eu achei que eu ia sair viajando naquele momento e sair. E não era isso que ele tinha para mim. Foi até acontecer o início, esse start mesmo, levou 1 ano entre essa palavra e o start dessa jornada na minha vida. Então, não pense que vai acontecer do jeito que você está pensando, porque eu achei que fosse. Aí fui lá, tirei passaporte, pedi, Deus falou não, pedi, Deus falou não, pedi, Deus falou não. Até que ele me direcionou para onde eu tinha que ir, de acordo com a maturidade que eu tinha na época. E a gente só tem que depositar nossa esperança nele. Deposita tudo, sonhos, desejos, vontades, deposita nele, porque o que não for para ser vai se dissipar e o que for para ser vai acontecer do jeito e tempo dele. E vai ser bênção na sua vida e em quem tiver à sua volta. Quando vem dele, é uma dor transformadora. Às vezes, não é que quando vem dele não tem dor, tem sim, mas é uma dor de transformação, é uma dor de metamorfose, que é diferente das dores que a gente mesmo caça para a cabeça quando a gente tenta fazer as coisas sozinhos. É diferente. E como eu disse, ele não nos dá um fardo maior que a gente pode carregar. Então, olhe para a sua vida e pense, se está um fardo insustentável, é porque você está carregando coisa que ele não te deu para carregar. Se está insustentável, se está insuportável, é porque não foi ele que te deu isso aí para você carregar. Então, coloca na balança, pesa o que você deve levar e o resto você deixa para trás. Porque a porta é estreita e só vai passar com você o fardo que ele te deu para carregar, né? Então, o Senhor, ele permite uma dor de metamorfose na nossa vida. A gente é transformado para viver tudo que ele tem para nós. Deseje os sonhos dele para você e não que ele realize os seus sonhos. Busque nele a sua vontade. Os sonhos dele são tão maravilhosos, são tão incríveis que a gente nem em toda a nossa sabedoria poderia imaginar o caminho que ele faz para a gente percorrer. E detalhe, no fim desse caminho sempre está ele. Então, meu maior desejo é viver tudo que ele tem para a minha vida, cada passo, cada lugar que eu devo pisar, cada lugar que eu devo estar, para no final eu entregar tudo para ele, de encontro com ele. E eu desejo o mesmo para a vida de cada um de vocês, de acordo com aquilo que o Senhor tem para a vida de vocês.